Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, hoje, dia 18 de abril de 2023. Mais uma live aqui hoje sobre Shopping Center, sobre Mall 11. Vamos entender um pouquinho como é que está o fundo, como é que está o setor. E o assunto da noite são pautas importantíssimas aí que estão sendo colocadas numa Assembleia. Como vocês bem lembram, a gente não orienta votos, mas a gente orienta vocês a votarem. É importante que vocês participem da votação. Bom, eu estou aqui com o Rafael Vasconcelos, que é sócio-diretor da Genial Gestão. O Rodrigo Seles teve um imprevisto de ultíssima hora, assim, realmente não teve como participar. Só que a gente entende, o Rafael acompanha direto o fundo, faz parte da gestão do dia a dia do fundo, então a gente entende que não comprometeria, sentimos falta do Rodrigo Seles, mas um motivo realmente importante. Mas o mais importante ainda é que o conteúdo está preservado, a apresentação que ele trouxe aí vai ser colocada na tela para vocês, então tudo dentro dos conformes. Rafael, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Baroni. Boa noite a todos. Tudo bem, e você? Muito bem, então vamos lá. Ó, daqui a pouquinho eu vou liberar aqui o compartilhamento da sua tela, mas eu queria que você antes fizesse um panorama geral, né, de como é que está aí os shopping centers, porque o pessoal estava numa expectativa para 2023, de repente a economia desaqueceu um pouquinho, os juros ainda mantidos altos. Como é que está a expectativa? Está muito fora do orçamento? Como é que... Aliás, primeiro vamos explicar para o pessoal também o que é um orçamento de um shopping, e aí a gente depois vamos para os slides de vocês. Perfeito. Então, eu vou começar com a parte do orçamento. A gente primeiro faz os orçamentos, né, Baroni, ali no final do ano, né? Então, por exemplo, agora para 2023, a gente sempre começou a fazer os orçamentos ali por volta de outubro, novembro, né? E aprovou em geral com as administradoras novembro, dezembro. É assim que acontece o processo de aprovação de orçamento. E o que é esse orçamento? No fim do dia, receitas, despesas e NOI, né, que é o que a gente vai, né, o fundo recebe e distribui para o cotista. Então a gente senta, conversa com todas as administradoras, aprova em geral esses orçamentos em assembleia, e daí para frente o que a gente faz? De mês a mês a gente faz um comparativo do orçamento e o realizado. Por acaso eu trouxe até aqui alguns dados interessantes para mostrar um pouquinho como é que está o andamento do NOI realizado dos nossos ativos, tá, Baroni? Eu vou até colar aqui um pouquinho, mas quando a gente compara o primeiro TRI de 23 contra o primeiro TRI de 22, aí eu estou falando de NOI realizado, tá? Não é orçamento. A gente está 11,7% acima, tá? E aqui um outro disclaimer que é importante, como o Campinas entrou aí em dezembro, a gente só fez um comparativo aqui fora o Campinas, tá? E Campinas eu posso até tentar dar um panorama, ele está até melhor do que o orçado. E um outro dado interessante, quando eu olho o realizado do primeiro TRI, né, de 23 versus o orçamento do primeiro TRI de 23, a gente já está 7,8% acima. Então, a grande verdade é que o resultado realizado aí dos ativos do portfólio, eles estão um pouco acima do que é o orçamento e também acima do que foi aí o resultado de 22. Mas a gente sempre, e aí eu faço esse disclaimer aqui, Baroni, quer dizer, o ano ele começou de forma muito difícil, né? Foi o que você falou. Acho que a gente teve alguns eventos aí muito importantes, inclusive até impactos em grandes varejistas, né? Como todos aí estão acompanhando, a taxa Selic aí bem elevada, que nos faz com que a gente esteja aí bastante, eu diria, atento para o que vai acontecer no decorrer do ano. Então, até o momento, a gente tem conseguido performar melhor do que 22 e até melhor do que os orçamentos, tá? Mas eu acho que é um momento de muita cautela. Então, a gente segue aí muito observador e atento aos acontecimentos, tá? Eu acho que o seu comportamento aí na gestão é um comportamento semelhante ao lojista, né? Lojista que também está acompanhando o mercado, vendo os desdobramentos, cauteloso, né? Acho que tem muita coisa que estava destravada da pandemia, que estava represado, que veio aí de 2022 para 2023, mas, por outro lado, o lojista também está cauteloso, esperando ver como é que vai ser o desdobramento dos juros, da inflação, porque o custo de capital dele é muito pesado, né? Então, ele vai dando um passinho de cada vez ali, mas é importante você trazer esses números. Só fazendo aqui uma consideração, NOI, que o Rafael sempre falou ainda por algumas vezes, nada mais é do que o resultado operacional líquido, né, o Rafael? Você Perfeito, Baroni. pode dar só uma explicação sintética do que é essa última linha aí? Posso, perfeito. Então, primeiro, vamos lá. Quando o shopping, né?
recebe o aluguel, você tem lá uma linha de aluguel, onde você tem os aluguéis fixos e aluguéis variáveis, né? Você tem contratos onde os lojistas muitas vezes pagam também ao shopping percentuais relativos às vendas, né, que eles fazem nas lojas. Você faz todos os descontos, né, das despesas operacionais do ativo, e a última linha lá chama-se o resultado operacional líquido, né, que é o NOI daquele shopping. O NOI é o que é o distribuído para o cotista? Mais ou menos. O que a gente olha? Né? O NOI, o fundo recebe, a primeira linha que o fundo recebe é o NOI. Só que o fundo também tem suas despesas, tá certo? Tem lá a taxa de administração, a taxa de gestão, você tem fundos, como é até o nosso caso aqui, você tem a despesa financeira, né, que tem o pagamento dos juros, né, de uma eventual dívida, e no final você tem o resultado líquido do fundo. Então o fundo ele parte do NOI, desconta despesas operacionais, desconta as despesas financeiras, você chega ao resultado líquido, que esse é o valor que a gente tem aquela regrinha de distribuir pelo menos semestralmente 95% desse valor. O importante é que esse NOI, que essas remessas todas que estão vindo dos shoppings líquidas, né, dos shoppings, estão, embora no momento sensível da economia, estão desempenhando melhor do que o primeiro trimestre de 2022. Acho que esse é um ponto muito importante, certo? Essa é a mensagem, Baroni. Eu acho que assim, Essa é a momento de mensagem. atenção, de cautela, mas estamos performando melhor do que 22 e acima de orçamento também. Exato. Então, eu vou compartilhar a sua tela agora. Tá ok? A gente continua te vendo normalmente, tá bom? Tá Então bom? você pode seguir. Pessoal, só para deixar todo mundo aqui juntos, o Rafael e o time todo lá, eles prepararam uma apresentação que vai fazer um panorama do fundo e depois fiquem aí, porque nessa segunda parte da live a gente vai falar sobre pautas importantíssimas com relação a uma assembleia aí, o Rafael vai explicar. Então, vai lá, você vai passando o slide tranquilamente aí, Rafael, já está liberado. Perfeitamente, Baroni. Então, pessoal, a gente vai primeiro dar uma geral para vocês de como está aqui o fundo hoje, passar aqui principais indicadores. Vamos falar um pouquinho da aquisição de Campinas, né, que foi a última aquisição que a gente fez aí no final do ano passado. E por fim, a gente vai passar um pouquinho a pauta da Assembleia, que acho que foi um pouco o que o Baroni falou, né? A gente não vem aqui pedir para aprovar ou reprovar as matérias. Acho que a ideia aqui é pedir a participação. Como algumas matérias demandam que a gente tenha aí um quórum de pelo menos 25%, né, de todas as cotas emitidas, eu acho que é muito importante que vocês exerçam os seus direitos e participem da Assembleia. Mas vamos falar um pouquinho mais à frente, eu vou iniciar aqui a apresentação. Acho que primeiro falar um ponto importante e super, acho que para o cotista é um motivo de comemoração, de certa forma, né, que o fundo ele teve no ano passado, em 2022, um resultado, uma performance muito boa, né? Ele foi o primeiro lugar no ranking Quantum, e a gente até explica aqui um pouco da metodologia desse ranking, mas ele ficou em primeiro lugar em todos os fundos de tijolo em rentabilidade. E aí tem, obviamente, ganho de capital da cota e também tem os dividendos distribuídos. O fundo teve um retorno aí de 17,22% no ano. Quando a gente olha todos os fundos imobiliários, ranking em geral, colocando também as outras classes, né, fundos de papel, né, dívida, etc., a gente ficou em terceiro lugar. Né, a gente, quando eu falo, é o MOL 11. Eu acho que isso é um resultado aí, a gente, né, sempre conversa muito com o Baroni, acho que de muito trabalho, de muito esforço das administradoras, né, obviamente, da qualidade dos ativos do portfólio. Então, acho que é um resultado que a gente sempre quer compartilhar com o cotista e, obviamente, falar um pouquinho do sucesso que foi o resultado aí de 2022. Antes de você passar o slide, está aqui no cantinho, só lendo para todo mundo, considerado fundos com a metodologia Quantum, né? Com Exato. mais de 18 mil cotistas, com volume médio superior a 500 mil reais no ano e patrimônio Isso. líquido acima de 100 milhões. Esse foi o escopo aí da metodologia, certo? Perfeitamente, Baroni. Beleza, pode seguir. Vamos seguir. Bom, esse dado aqui, a gente trouxe alguns dados interessantes do fundo. Né? Primeiro, as cota mercado, hoje até a gente fechou um pouquinho acima, né? A gente está aí a R$ 100. A cota patrimonial, a gente vê que a gente está com um desconto grande, né? A cota patrimonial está a R$ 120, né? Quando eu olho o indicador, né, de preço sobre o valor patrimonial, né, o P sobre VP, que a gente olha, está em 0,82. E aqui acho que é legal, Baroni, falar um pouquinho até o que causou um pouco desse descolamento, né? A gente vinha de uma cota patrimonial aí no final do ano, de alguma coisa próxima aí a R$ 108, e a gente teve na remarcação, uma remarcação muito forte aí para 120. E aqui acho que é bom sempre explicar para o cotista. Rafael?
Rafael, acho que você perdeu a conexão. Pessoal, coloquem no chat aqui, por favor, se foi o Rafael ou se foi eu que caí a conexão. Eu acho que foi o Rafael. Pessoal, coloquem no chat aqui para mim, por favor. Foi o Rafael que caiu, né? Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Enquanto ele tenta voltar aqui, eu vou até pedir licença para vocês aqui. Eu vou ver se eu consigo algum contato com ele. Ele disse que o computador desligou, já está voltando. Então, vamos aguardar aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, enquanto ele vai voltando, deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui, para a gente não perder a audiência. Ele já está voltando, tá, pessoal? Parece que acabou a luz lá, vamos ver. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, sobre aquele slide, agora lembrando aqui de cabeça, eu tenho uma cópiazinha aqui, encontrei. Então, ele estava falando justamente do PVP, que foi uma pergunta que chegou aqui, tá? O fundo passou por uma reavaliação patrimonial e, se vocês observarem... Ó, o Rafael voltou. Baroni, me ouve? Te ouço. Teve um probleminha aí? Um probleminha técnico aqui, desculpe. Não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Que tá reiniciando aqui, eu resolvi entrar pelo telefone para acelerar aqui. Ainda bem que a gente tem aqui um plano B, né? Isso. Peço desculpas aí a todos aí. Não se preocupe, já estou compartilhando aqui. Ainda bem que a gente tinha um plano B aqui. Eu vou contando de da reavaliação, Baroni, que a gente já vai explicando. Então, a gente teve no final do ano de dezembro, quer dizer, a gente vinha de uma remarcação patrimonial de R$108 e a gente teve uma remarcação. Já está na tela. Perfeito. E a gente teve uma remarcação para 120, né? Por quê? Acho que o ponto principal aqui foi a reavaliação que a gente teve do Shopping Madureira. Madureira, só para relembrar, ele foi um ativo que ele representava, e aí eu vou falar pré-aquisição de Campinas, aproximadamente 1/3 do portfólio. Tá? E quando a gente olha, quando a gente comprou o ativo, a gente tinha uma perspectiva de realizar um NOI no ano de 2022 de 25 milhões. A grande verdade é que o shopping ele performou muito melhor. Então a gente teve um NOI realizado em 2022 no Shopping Madureira de 30 milhões. Quando a gente fez a reavaliação do ativo, naturalmente, o que é a reavaliação, né, Baroni? É um fluxo de caixa descontado. Então, a gente saiu de um ativo que fazia um NOI previsto de 25 para um ativo que você passou a fazer 30 e você projeta, obviamente, isso para frente. Então, quando você traz a valor presente, o impacto na reavaliação foi muito grande. Então, esse ativo, só para relembrar, ele foi adquirido a um valor aproximadamente de 280, 290 milhões. Na remarcação, ele foi remarcado a 350 milhões. Então, o que acontece? Você tem um impacto direto na cota patrimonial do fundo e, com isso, a gente teve uma remarcação, acho que muito importante, saindo aí de 108 para aproximadamente 120 reais. A gente recebe muito essa pergunta, tá, Baroni? Por isso que a gente trouxe aqui para vocês, tá? Ótimo. Olha, podemos seguir assim, o seu áudio até ficou, parece que melhor, tudo. Então, se para você estiver funcionando bem, eu toco daqui a apresentação, não tem problema. Só você vai me pedindo, eu vou passando os slides. Rafael, mas agora fazendo um contraponto, tá? Fazendo um contraponto aqui. Da mesma forma que teve esse ganho patrimonial, o fundo, que historicamente tinha uma vacância muito baixa, ele também aumentou a vacância em função dessas últimas aquisições. Como é que você enxerga isso assim nessa balança, né, de decisão? Perfeito. Assim, o impacto na vacância foi muito marginal, Baroni. De fato, como você colocou, teve, né? O Shopping Madureira ele tem uma vacância um pouco maior do que a vacância média que a gente tem no portfólio, mas eu, sinceramente, não vejo isso como um problema, tá? Eu enxergo, inclusive, até no caso do Madureira, porque só para contar, vou gastar um minutinho nesse assunto. O Madureira ele é um shopping que passou nos últimos 4, 5 anos, eu diria que uma reestruturação, uma melhoria de mix.
e-commerce. Então, houve um investimento muito grande do shopping em trazer lojistas novos, e aí vou até dar um exemplo aqui. Uma recente inauguração do Madureira foi o Outback, que trouxe um fluxo mais qualificado, também comprador para o empreendimento, aumentou o fluxo no final de semana, foi criado um pavimento no shopping voltado para alimentação. Então, a grande verdade é que o Madureira a gente enxerga até com um potencial maior nesse sentido, dado essa vacância, do que efetivamente como um problema. É claro que se fosse uma vacância relativamente alta, onde isso influenciasse, impactasse o resultado do portfólio, eu ficaria preocupado, mas acho que não é o cenário hoje, tá? Muito bem. E para concluir, para a gente virar o slide, uma coisa assim que muitas das vezes as pessoas questionam é a questão de valor de metro quadrado. É uma métrica um pouco mais complexa quando se fala de shopping centers, né? O pessoal traz muito esse raciocínio da laje corporativa, principalmente, do logístico, mas para shopping centers é um pouco diferente. Você pode também dar uma palhinha para depois a gente virar o slide? Posso sim. A construção de um shopping center, o valor de metro quadrado é elevadíssimo. Não é comparável com um prédio residencial, sequer comparável com um prédio comercial. O shopping, quer dizer, e ele geralmente está do nosso portfólio principalmente, e boa parte dele está em regiões muito centrais, como, por exemplo, Maceió Shopping, como o Feira, como outros shoppings aqui do nosso portfólio. Então, quando a gente olha também o valor por metro quadrado, eu não vou ter na vírgula, mas no malls a gente fala em aproximadamente R$10.500 um metro quadrado, valor de negociação hoje. Quando a gente olha o valor patrimonial por metro quadrado, a gente está aí na faixa de, se eu descontar os 20%, volta de R$13.000 um metro quadrado. Então, quando a gente olha hoje o nosso portfólio, quer dizer, a R$10.500 um metro quadrado, parece um valor que eu diria, de fato, abaixo do que o shopping deveria ter. Mas o mais importante, só para concluir esse assunto, é que para valorar um shopping center, é importante você ter sempre esse NOI, esse resultado operacional líquido. Não adianta você ter... Bom, você já concordou, vai lá, você pode seguir. Não, está perfeito, porque no fim do dia, Baroni, um ativo imobiliário de renda, ele vale o quanto você consegue extrair de resultado dele, da renda dele, tá certo? Então, tanto que as avaliações que a gente faz, não é uma avaliação que a gente precifica o terreno e precifica a construção. A gente faz um fluxo de caixa descontado a valor presente. Então, a gente projeta um fluxo de 10 anos, aí no caso é nem a gente, né? Até para explicar para o cotista, como é que é esse processo, né? A administradora contrata um avaliador independente, em geral é um nome, são empresas multinacionais, internacionais. Essas empresas, elas fazem avaliação shopping a shopping de um fluxo de caixa, onde elas não só conversam com a gente, mas também conversam com as administradoras, então eles têm de fato uma análise independente, então eles projetam esse fluxo de caixa, onde eles levam em conta os aluguéis fixos, os aluguéis variáveis, todas as despesas operacionais dos ativos, e trazem esse fluxo a valor presente. E aí é nesse momento que eles chegam ao valor justo do que é o ativo. Fechado, podemos mudar o slide, então só para concluir, passar a régua nesse assunto, veja que se você for fazer um curso de replicação de um imóvel desse, com todo o equipamento, há uma potencial distorção de valores, porque um shopping novo, ele tem uma curva de maturidade muito mais longa, então esse NOI pode demorar um pouco mais. Então todas essas questões são importantes de trazer, que são perguntas até recorrentes do pessoal aqui, de fazer essa comparação de valor de metro quadrado de laje, o galpão logístico com shopping. Então é uma mecânica diferente. Tá respondido, vamos em frente, deixa eu ver se eu consigo passar o slide. Passei o slide, já estamos aqui nos principais pontos do Campinas Shopping. Perfeito. Aqui, só para comentar, acho que, Barone, a última aquisição, né? Que foi o Campinas Shopping, que a gente divulgou bastante a mercado, as informações. A gente comprou esse shopping, né? A gente comprou 20% desse ativo. Foi uma venda que a BR Malls, né, desinvestiu 100%, a gente comprou 20%, a XP Malls comprou 25%, e o shopping, o fundo da 20 de shopping comprou aí 55%. Nós somos os três coproprietários nesse ativo. E aqui acho que é legal só comentar um ponto interessante.
interessante, Baroni, também, a gente recebe às vezes essa pergunta e é legal compartilhar. A gente fez a aquisição por 82 milhões, né? 82 milhões e 200 aproximadamente. Só que a gente teve em janeiro um retorno de caixa, digamos assim, um ajuste de preço de aproximadamente aí 5 milhões da BR Malls, tá? Por que aconteceu isso? É importante explicar esse negócio. Porque quando a gente fez a compra e venda, né, a gente bota as informações aí, parte foi preço em cotas do fundo e parte foi pago em dinheiro. Só que o que estava acontecendo, e isso é uma questão intrínseca aí da negociação. Eu fiz uma transação no final do ano, a um valor patrimonial de cota que estava extremamente desatualizado. Então, e eu sabia disso. Eu sabia que o Madureira tinha performado muito, eu sabia que eu ia ter uma reavaliação patrimonial importante, e eu sabia, só que como passar isso para a BR Malls, né? Quer dizer, BR Malls, olha, confia em mim que esse negócio vai para 120. Obviamente a BR Malls vai dizer, não tem como confiar, ele tem toda a razão. Então a gente criou um mecanismo da seguinte forma, olha, eu vou te entregar essa quantidade de cotas, mas no momento que eu fizer a minha reavaliação patrimonial, a gente faz o ajuste para que, dado que eu estou te entregando uma cota em dezembro, não faz sentido essa cota ser precificada a 108, vamos precificar o valor correto dela. Então o que a gente fez basicamente foi reprecificamos a cota 120, então como eu dei mais cotas para ele no fim do dia, ele me devolveu o que eu dei a mais em dinheiro. Por isso que a aquisição, quando a gente vai olhar a conta, ela saiu a um cap até um pouco maior do que a gente divulgou, porque no fim do dia, né, acabou que nem saiu aos 82, saiu a 77, né, como eu tive esse retorno aí de caixa em janeiro. E aí uma outra pergunta que a gente recebeu também, Baroni, mas esse valor é uma distribuição? Não, não é, isso não é um rendimento. Isso é um ajuste de preço, não tem nada a ver com distribuição de rendimento, por isso que o cotista não viu esses 5 milhões serem distribuídos para eles ao longo aí do mês de janeiro, tá? Embora tenha voltado para o caixa do fundo, né? Reforçou a posição de caixa do fundo, Baroni. Muito bem. Então é um fundo que tem hoje 6% de vacância, né? 140 mil veículos por mês. Inclusive, é bom você falar do Campinas Shopping, porque muita gente estava questionando sobre a questão do Shopping Parque Dom Pedro. E ele está do outro lado, ele não concorre. Pode falar um pouquinho para a gente? Posso, exatamente, Baroni. Esse ativo, acho que foi um dos principais pontos aí que até nos interessou nessa aquisição, foi que ele sai daquela confusão do Parque Dom Pedro, do Galeria, etc., que são shoppings que concorrem entre si. Só que a gente está do outro lado da cidade e a gente atinge um outro público-alvo, tá? Que não concorre com esse público-alvo do Dom Pedro. Assim, a ancoragem do Shopping Campinas é muito interessante. Tem um poupa-tempo dentro, que gera um fluxo gigantesco de pessoas, tem academia, enfim, todas as âncoras estão presentes nesse empreendimento. Ele é um shopping com características muito dominantes, super consolidado, e a notícia boa também é que ele já está performando acima do orçamento. A gente está com notícias positivas com relação a esse ativo. Muito bem, está feito. Vamos passar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui é um retrato do fundo hoje, né? Aí é uma fotografia geral do portfólio, Baroni. Acho que só reforçando, né? A gente tem hoje aí mais de 100 mil metros quadrados de ABL nesse fundo. Acho que é um marco também super interessante. A gente está aí com nove ativos, participação em 9 ativos, né? Basicamente aí Nordeste e Sudeste. Então já é um fundo hoje bastante diversificado. Então, quer dizer, isso mostra, acho que um pouquinho também, e aí falando um pouco dos ativos, né? Um pouco da dominância de cada um, as suas localizações geográficas, as suas altas taxas de ocupação médias. Então, quer dizer, é um portfólio que a gente tem conseguido nas aquisições, né, nas duas últimas principalmente, né, quer dizer, tanto Madureira quanto Campinas, que foram as mais recentes, manter, acho que a qualidade do portfólio e as características que a gente se propõe a manter aqui, tá, Baroni? Tá. Rafael, antes da gente falar da Assembleia, dúvidas sempre são frequentes com relação à questão da alavancagem, né? E dá um panorama também, explica para as pessoas como é que você estruturou a alavancagem. A gente já está com 24 minutinhos de live, então, bem sinteticamente, né, o quão preocupante é isso, porque como o fundo está distante da cota patrimonial, muito possivelmente emissões no curtíssimo prazo não são possíveis. Mas como é que vocês enxergam essa questão de necessidade de caixa, vis-à-vis as amortizações futuras? Como é que está isso enquadrado dentro do fundo? Como é que vocês projetaram essa alavancagem
só para o cotista entender tudo, e a gente já vai falar sobre a Assembleia na sequência. Perfeito. Vou dar uma geral aqui da alavancagem, tá, Baroni? Como é que foi feita a alavancagem nesse fundo, né? Ela foi feita basicamente para fazer a aquisição do Shopping Madureira. Era uma aquisição aí, como eu falei, de volta de 280, 290 milhões, e a gente tinha e a gente não tinha caixa. Então, o que a gente fez? Não tinha o caixa suficiente para fazer a aquisição, 100% da aquisição. Então, a gente tomou uma alavancagem de 250 milhões à época, tá, para poder fazer essa aquisição. Só que o que a gente fez? Nessa última emissão que fizemos aí no final do ano, a gente aproveitou e reduziu significativamente a alavancagem do fundo. Então a gente estava na época com uma alavancagem próxima aí a quase 270, né, porque você tem correção de inflação. O que a gente fez? Aí como é que a gente estruturou a alavancagem? Só para explicar. Nos 2 primeiros anos, a gente apenas paga juros, então todo mês se o cotista for olhar lá o DRE do fundo, ele vai ver lá o pagamento de juros. E a gente vai acruando a inflação. Então, esse 250, ao longo do mês a mês, ele sobe, né? 251, 52, etc. Teve mês de inflação negativa, isso refletiu também na dívida, mas na média, quer dizer, quando a gente olha uma janela maior, essa inflação obviamente é positiva. Então a gente estava com um saldo devedor próximo, 260, 270, a gente usou grande parte dos recursos dessa última emissão, que eu acho que foi uma coisa muito acertada que a gente fez, tá, Baroni? E reduziu essa alavancagem para alguma coisa próxima a 195 milhões, então hoje a alavancagem é uma alavancagem bem menor, tá? E a gente tem um percentual de alavancagem vis-à-vis o patrimônio muito controlado, tá? A gente tem hoje um fundo com quantidade de ativos aí próximo a 1.200, 1.300, vis-à-vis uma alavancagem aí de 195 milhões aproximadamente. E o que acontece? Até o final desse ano, a gente continua pagando mensalmente apenas os juros. A partir de janeiro do ano que vem, a gente começa a amortizar a dívida. O que quer dizer isso? Eu vou começar a pagar aquela PMT que a gente chama, né? Que é aquela parcela que já contempla juros, já contempla inflação e contempla também o principal. Então, o cotista ele só vai enxergar o pagamento efetivamente dessa PMT a partir de janeiro do ano que vem. Até lá, apenas o pagamento da despesa financeira. É óbvio que o sonho de todo gestor, né, poder fazer uma emissão, quer dizer, a dívida, ela é um instrumento transitório, tá certo, Baroni? Ela não é um instrumento para você também, eventualmente, carregar muito tempo. A ideia é que você consiga fazer uma emissão, quitar essa dívida, e aí você cresce o patrimônio do fundo, e aí você segue a sua vida. Mas a dívida em si hoje, ela é muito saudável. A gente tem uma dívida hoje a uma taxa que é praticamente equivalente ao Tesouro Direto. A gente está falando de IPCA mais 6,5. Então, foi feito no momento onde você tinha um mercado também com níveis, com taxas mais baixas. Então, acabou sendo uma alavancagem muito positiva para o fundo, tá? Mas é óbvio que, quer dizer, a ideia é sempre quitar esse negócio e seguir a vida. Ah, mas se não der para fazer uma emissão, se você não conseguir quitar, não tem problema nenhum. A gente vai pagar as PMTs. Hoje o fundo tem caixa, quer dizer, a gente não é um problema que a gente vai ter de se você é obrigado a fazer uma emissão. Então, você tem alternativas nesse negócio, a gente tem caixa hoje para poder fazer o pagamento dessas PMTs. A gente pode eventualmente, a gente sempre está analisando o mercado, então posso comprar ativo, posso vender ativo, a gente pode fazer alguma movimentação de forma a melhorar aí o nível de caixa que eu tenho no fundo. E uma última alternativa que também sempre tem é você fazer algum tipo de postergação de pagamento, né, se renegociar, o que não é a nossa ideia, não é isso que a gente está pretendendo fazer. Até porque a gente sabe que essas renegociações, isso significa sempre aumentar taxa, né? Porque o credor, ele para rolar uma dívida, né, para ele mudar as condições de pagamento, ele vai querer algum nível de vantagem, tá certo? Então não é a nossa ideia hoje. Hoje, se eu não conseguir fazer uma emissão e eventualmente não me der nenhuma participação, eu tenho lá o caixa, vou pagar minha dívida a partir de janeiro e vida que segue. Muito bem. Então, muito rápido aqui, hoje na faixa de 195 milhões em obrigações e 1,2, 1,3 bi em ativos, né? Em ativos, perfeitamente. Exatamente. Então, só dividir um pelo outro aí que você vai ter o nível certinho, tá, Dilson? Atualizado aí. Bom, vamos lá, meia hora de live, então cumprimos aqui a missão de explicar o panorama atual do fundo, do mercado, e agora chegou a questão da Assembleia. De novo, quero reforçar, a gente não orienta voto, mas a gente orienta a votar. Então, te jogo a bola de novo, e aí, Rafael,
diga como é que faz a questão do voto, oriente, explique, enfim, fica à vontade também de reforçar e-mails de contato para receber algum conteúdo de votação, enfim, o tempo Perfeito, é seu. Baroni. Perfeito. Então, só para explicar um pouquinho, a gente está usando essa assembleia para falar de vários temas, tá, Baroni? Porque anualmente, né, quer dizer, os cotistas fazem a deliberação sobre as contas do fundo. Só que, em geral, esse é um tema que não requer o quórum de 25% das cotas emitidas. É uma deliberação que, por maioria simples, você aprova e delibera as contas do fundo. Como aqui a gente já queria tratar aqui de outros temas, e aí são temas que não mudam em absolutamente nada a gestão do fundo, tá, Baroni? Acho que é muito importante falar isso. Aqui são temas meramente, vou chamar de burocráticos, tá? Então, assim, vou dar uma passada geral. Acho que o primeiro tema é o tema anual, né, de aprovação de contas do fundo. É um tema que não requer o quórum de 25% dos cotistas. E a gente aproveitou essa assembleia. E lembrando, por que a gente aproveitou essa assembleia para isso? Porque gera custo, né? Chamar uma assembleia gera custo para o cotista. Então, a gente não quis fazer isso em outro momento para exatamente não gerar custo adicional. Então, a gente aproveitou essa assembleia e fez dessa forma. E ainda para o segundo item, é basicamente uma atualização de nome do fundo. O fundo ele tem lá o nome MOLS Brasil Plural. Brasil Plural era o nome do nosso grupo, é o nome antigo da Genial. A Genial ela veio mudando de nome ao longo do tempo, né? Para quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que era Brasil Plural. Depois a gente tirou o Brasil e ficou apenas o Plural. E depois a gente consolidou o nome do grupo em torno do nome da plataforma. Então, em torno do nome da plataforma da Genial Investimentos. Então, a gente está trazendo e está alterando o nome dos fundos para o nome mais atual do grupo. MOLS Brasil Plural virou um nome já obsoleto, que não faz mais sentido ter. Então, a ideia é trocar esse nome para o nome da Genial MOLS, que é o nome atual aqui da nossa companhia. E isso não muda o ticker do fundo, Baroni. Importante falar isso, tá? Porque esse ticker aí é um ticker, nota 10, que acho que os cotistas gostam, acho que o mercado gosta. Então, a gente vai manter o ticker MOL11, é meramente mudar o nome MOLS Brasil Plural para Genial MOLS. Beleza, primeiro item não precisa de quórum qualificado. E o segundo item? Precisa. Esse item a gente precisa de votação aí de pelo menos 25% aí dos cotistas participando, tá? Então, para mudar o nome para Genial MOLS, 25% das cotas emitidas, né, 25% dos cotistas, né, das cotas emitidas, precisam aprovar esta mudança, tá certo? Exatamente. E é uma mudança meramente burocrática, né? Só para adequar. Meramente. Muda nada. Ok. Item 3. Agora já muda alguma coisinha. Item 3. A gente está trazendo aqui uma possibilidade de contratação de formador de mercado. Se eu fosse contratar, Baroni, qualquer outra empresa, não vou nem nomear aqui para não ser tendencioso, mas assim, empresa A ou empresa B, que não sejam do grupo Genial, a gente não precisaria chamar uma assembleia, tá? Isso é previsto, eu solto um fato relevante, tá certo? Eu posso contratar, o administrador ele pode contratar um formador de mercado. Qual é a ideia do formador de mercado? Aumentar a liquidez do fundo, tá? Essa que é a ideia por trás do que a gente está falando aqui. Por que a gente está incluindo, então, esse item na assembleia? Porque a Genial também faz formação de mercado. A gente também tem o serviço aqui no grupo de formador de mercado. Então, o que a gente está pedindo aqui para o cotista? Para que a gente possa cotar a Genial, e aqui não, eu não estou pedindo, eu não estou dizendo que a Genial vai ser. O que a gente está dizendo eu aqui, MOL11, eu quero cotar formadores de mercado. E quero colocar o Grupo Genial como um potencial prestador de serviço para o fundo. E se ele tiver o melhor preço e a melhor execução, eu MOL11, né, eu poder contratar a Genial. É tão simples quanto isso. Não é que, primeiro ponto importante, não é que a gente vá contratar necessariamente um formador de mercado. A gente está estudando aumentar a liquidez do fundo, contratando um formador de mercado. E aí o segundo ponto caso eu venha contratar, eu estou pedindo para o meu cotista aqui me autorizar a cotar a Genial entre os outros 2 ou 3 ou 4 prestadores de serviço que eu vou cotar, e caso ela tenha o melhor preço, eu use a Genial como prestador de serviço. Está explicadíssimo, também precisa de quórum qualificado. Também 25%, perfeitamente. E o item 4?
Esse é um item, de fato, burocrático. O item de cima não é burocrático, tá certo? É um item, de fato, vamos dizer assim, estratégico. O item de baixo, ele é como o item de mudança de nome. Ele é extremamente burocrático. O Banco Genial hoje é a figura efetivamente, onde a gente tem concentrado a administração fiduciária dos nossos fundos. Só que o MOL 11, como é um fundo mais antigo, ele ficou num outro CNPJ do fundo. Mas é a mesma equipe, são as mesmas pessoas, são os mesmos sócios, não muda absolutamente nada para o cotista. Inclusive, hoje, a gente tem muito mais fundos no Banco Genial do que efetivamente na figura do CNPJ, né, que é a Genial, a Investimentos Corretora de Valores Imobiliários, que é hoje a figura que é a administradora fiduciária do fundo. Então, na verdade, no fim do dia, a gente só está consolidando esse fundo, que por ser mais antigo não está nesse guarda-chuva, a vir para o, vou chamar aqui de guarda-chuva correto, tá, Baroni? Que é o guarda-chuva aí do Banco Genial, que hoje a gente tem muito orgulho aqui dentro do grupo, é um dos maiores administradores fiduciários do mercado, não só de fundos imobiliários, quanto de FDICs, quanto de outras classes aí de ativos. Até convido os cotistas a pesquisarem o Banco Genial no ranking Ambima. A gente, não só o ranking de FDICs, quanto de fundos imobiliários, quanto de fundos de investimento e participação, o Banco Genial hoje é um administrador fiduciário muito atuante. Então é meramente uma questão burocrática de trazer para o CNPJ, onde hoje a gente chama aí, do guarda-chuva correto para esse tipo de atividade. Muito bem. Antes da gente falar do informe de rendimentos, foi uma dúvida que chegou, né? Eu até te pedi, mas vamos voltar aqui e recapitular. Primeiro, a apreciação e aprovação de demonstrações financeiras é aquela corriqueira que tem vários administradores publicando aí para votarem, certo? Corriqueira. Perfeito, Baroni. Segundo, muita gente estava preocupado, né? Ou poderia estar preocupado com a mudança da gestão do fundo, né? Não muda nada, Baroni. Não muda nada. Continuam vocês lá. Continua o Celes, continua comigo, continua com o nosso time aqui, não mudam os sócios, não muda absolutamente nada, são as mesmas pessoas, mudança meramente burocrática. Certo, e mesmo assim precisa de quórum qualificado, mesmo sendo uma mudança meramente burocrática, precisa? Precisa. Tá. E a terceira é a cotação e potencial contratação, só explicando, há várias outras empresas que prestam serviço de formador de mercado. Perfeito. O que está se colocando no item 3 não é contratar a Genial, é cotar a Genial para poder contratá-la caso o preço dela fique abaixo dos concorrentes, certo? Perfeitamente, Baroni. Se a empresa A cobrar 50 mil e a Genial cobrar 60, você não vai na Genial, você vai na empresa A que cobrou 50 mil. É isso. Mas se a Genial cobrar 40, aí fica mais competitivo para o fundo, certo? Perfeitamente, Baroni. Agora, o quarto item também não é uma troca de administrador, é uma troca de CNPJ de administrador, correto? Perfeitamente. É uma empresa, é dentro do grupo, tudo dentro do grupo Genial. O Banco Genial hoje já é administrado por uma empresa do grupo, é só uma mudança de CNPJ dentro do grupo que é direcionando para o Banco Genial, que é a empresa mãe aí de tudo que faz a serviço de administração, certo? Fiduciário. Perfeitamente. Hoje o Banco Genial, ele consolida a administração fiduciária dos fundos da casa. Então, inclusive até o EIUA, que a gente chama, né, que é o Asset Under Administration, né, que são os ativos sob administração, é muito maior hoje no Banco Genial do que no CNPJ, que eu estou chamando aqui de CNPJ antigo, que é a Genial Investimentos Corretora de Valores Imobiliários. Então, aqui também é uma questão muito burocrática, que nossa, interna aqui do Grupo Genial, de só trocar o CNPJ da administração fiduciária. Mas, de novo, Baroni, não mudem absolutamente nada para o cotista. É isso que eu ia falar. A live, ela parece que é um tema complexo, que mudaria o administrador e o gestor por causa dessas mudanças de nomes, mas, na verdade, não. É uma questão mais burocrática, mas que precisa de 25% de quórum qualificado, ou seja, quórum qualificado, certo? Perfeitamente, Baroni. Só para deixar claro aqui, para levantar uma questão aqui, o item 3 de formador de mercado nada mais é do que uma prestação de serviços que fomenta a liquidez do fundo, tanto para quem quer comprar quanto para quem quer vender, né? Essa é a função dele, certo? Perfeitamente, Baroni.
Ele atua, o formador de mercado, ele atua nas duas pontas. Ele atua na ponta da compra, como também atua na ponta da venda. E no fim do dia, a ideia é que isso tenha, né, um resultado zero para o formador de mercado, porque o formador de mercado, a ideia não é que ele ganhe dinheiro, mas sim que ele gere liquidez, né, no fundo. Né? Então, exemplo, se hoje eu negocio, se hoje o MOL 11 ele negocia 1,5 milhão por dia, a ideia é que o formador consiga fazer com que isso chegue a 1.700, ou 1.800, ou 2 milhões por dia. Obviamente, quanto mais liquidez, você tem vantagens aí para o fundo. Muito bem. Uma pergunta que chegou muito é essa questão dessa questão dos informes de rendimentos. Eu até te pedi, né, Rafael? Eu falei, Rafael, prepara alguma coisa, porque eu tenho certeza que o pessoal vai perguntar. Então, dê orientação aí, Rafael, porque eu acho que é muito válido. Baroni, antes deixa eu só dar o aviso aí para os cotistas, vocês devem ter recebido agora às 8 horas o link para fazer a votação nesses itens da Assembleia. Então, até peço aí que todos os cotistas aí que estão nos acompanhando, que verifiquem os seus e-mails. Esse deve ter chegado agora por volta de 8 horas, foi o horário que a gente combinou com o time de administração fiduciária. Então, o dia hoje aqui, 18 de abril, né, por volta de 8 horas, verifiquem seus e-mails. E aí, por favor, compareçam, independentemente de qualquer coisa. Foi bom você ter falado isso, então. Então, pera lá. A votação vai até quando? Vai até o início do mês de maio, vai até o dia 2. Dia 2 de maio. Caso as pessoas não recebam esse e-mail que você acabou de dizer, como é que seria o contato para mandar e solicitar um link, alguma coisa assim? Pode mandar um e-mail para a gente, Baroni, ri@molsbrasilplural.com.br. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. MOLS Brasil Plural.com.br. Vou mandar no chat e vou colocar na tela aqui. Você consegue ver se eu escrevi certo? Consigo, tá correto. Tá correto. Então, ri@mols. Então, quem não recebeu, pode mandar para esse link aí, tá? E a gente manda aí o link, enfim, a gente entra em contato e a gente quer que todo mundo participe, Baroni. Acho que esse é o principal ponto. Muito bem. Então tá joia. Só para voltar nesse tema, formador de mercado é uma coisa relativamente comum em alguns outros fundos imobiliários, certo? Não muito é nada comum. Inédito. Nada inédito, inclusive, Baroni, quer dizer, não é inédito também você contratar uma mesma empresa do mesmo grupo, tá? Tem outros exemplos aí no mercado, eu só não quero ficar falando o nome aqui, enfim, mas não é inédito também, tá? Tá bom. Vamos falar do informe de rendimentos? Vamos falar do informe de rendimentos. Acho que esse slide a gente fez para você, Baroni, porque você comentou com a gente aí que, enfim, acho que muitos investidores nossos aí não estavam conseguindo, então a gente trouxe aí, quer dizer, tem um site especial para entrar, né, o ir.genial.com.você, quer dizer, tem todo um processo para você se cadastrar no portal, para pedir um informe de rendimentos do fundo, e a gente até deixou aqui, trouxe um e-mail, caso o cotista, né, tentando fazer o procedimento, não consiga, por favor, nos mande um e-mail, tá aí, atendimento@genial.com.você, bota lá no título, no assunto, né, quer dizer, preciso de senha, informe bolsa, que aí a gente consegue responder muito rápido, a gente fez alguns testes aqui recentemente, a resposta vai no mesmo dia, tá? Claro, se mandar às 6 da tarde, provavelmente vai no dia seguinte de manhã. Mas se mandar de manhã, deve chegar ao longo do dia. Quer dizer, o importante é que o cotista aí também sempre tenha acesso rápido ao seu informe. E caso quem usa também o nosso aplicativo da Genial, né? Quer dizer, atualiza sempre o aplicativo. Né? A gente teve alguns problemas aqui de clientes que às vezes tentavam pegar os informes pelo aplicativo, não estava atualizado. Então, dá uma atualizada no aplicativo. Se não conseguir ainda assim, mandou e-mail, eventualmente não responderam, também manda aqui para o nosso RI, o ri@molsbrasilplural.com.br, que a gente tenta ajudar também o quanto antes para que o cotista possa cumprir também o seu prazo para poder fazer a declaração do imposto de renda. Esse slide aí foi um serviço de utilidade pública, né? Eu até te pedi, né, Rafael? Eu falei, coloca alguma coisa, vamos colocar alguma coisa, porque foram várias dúvidas que haviam chegado, um pouquinho mais no início do processo ali, quando foi a liberação do imposto de renda, né? Aí a live surgiu agora, eu falei, vamos colocar alguma coisa que eu acho que é importante para informar a todos vocês. Então tá aí essa tela. Quem teve alguma dificuldade de receber o informe, tá aí para vocês fazerem a consulta.
Olha, Rafael, vou ser sincero com você. Me parece que todo mundo aqui entendeu muito bem. Ainda tem alguma dúvida sobre a questão do formador de mercado, né? Como isso impacta a realidade no dia a dia do cotista, basicamente liquidez, né? Você traz mais liquidez, né? Não é para mudar o preço ali, é para trazer mais liquidez para o fundo, certo? Perfeitamente. O formador de mercado, de novo, né, ele atua nas duas pontas, né? Quer dizer, a ideia dele é fazer com que você tenha um volume maior de negociação, que você aproxime no fim do dia o preço da compra do preço da venda que você tem em tela. Então, ele está sempre atuando para gerar liquidez na negociação do mercado. Tá bom. Bom, por hipótese, né? Se caso você não consiga essa aprovação de mudança do nome ou até mesmo do administrador, eu acho que isso como é que vai ser tratado, né? Eu acho assim, eu estou tentando pensar numa consequência da seguinte forma, né? Você tem essa condição já interna resolvida de CNPJ, né? Ou seja, você já tem o Banco Genial de destino. Não há como realmente fazer uma mudança dessa sem quórum qualificado. Precisa passar. Hoje, Baroni, pelo que a gente estudou aqui, todo com o nosso time também jurídico, obviamente se envolveu um time grande aqui, de fato o caminho é esse. Mas também o pior cenário, né? Quer dizer, não há nenhum problema caso também a gente não consiga aprovar. Quer dizer, não é que o mundo vai acabar, não é que as empresas estão sendo encerradas, não é isso, tá? A Genial Investimentos continua existindo. É claro que para a gente é melhor, acho que para o cotista é melhor, porque a gente está concentrando de fato os fundos no Banco Genial, é onde você tem de fato o volume de fundos sob administração é no Banco Genial, não é mais na Genial Investimentos. Eu vejo como um fator positivo para o cotista essa alteração, e acho que a alteração de nome é uma alteração que está mais alinhada com a realidade do fundo hoje. Brasil Plural não existe mais esse nome. Então, acho que também para o cotista, acho que é legal você ter um fundo com nome atualizado, né? O site vai ser Genial Malls, a gente vai mudar isso tudo, mas também se mantiver, quer dizer, se você não conseguir, o fundo vai tocar a sua vida, como a gente vem tocando nos últimos anos, onde já tinha existido essa alteração de nome e nada mudou. A gente sugere, obviamente, porque se a gente está convocando essa assembleia, é porque a gente sugere, obviamente, essa aprovação, porque é uma atualização do nome do fundo. Exatamente, mais ou menos em linha com o Rafael, seu xará, perguntou aqui. Isso impacta o regulamento, então é uma mudança regimental, mas não muda a mecânica de investimento do fundo. Nada, não muda nada. Nada, é o nome. É o nome. Tão simples quanto nós. As equipes são as mesmas, as pessoas são as mesmas, os sócios são os mesmos, a forma de gerir o fundo é a mesma. No caso do nome, é só a troca de nome, efetivamente. No caso do administrador, é uma troca de CNPJ dentro do grupo, para, de novo, também trazer para a empresa onde hoje a gente concentra a administração fiduciária. Por isso que eu quis fazer essa live com você, porque ela pode gerar nas pessoas, né, uma sensação de que está mudando o gestor e o administrador, e não, né? Porque vai mudar ali Brasil Plural para Genial, e às vezes as pessoas que não acompanham muito o mercado podem ter a impressão de uma mudança, ainda fala em regulamento, a pessoa pode ter um impacto na mudança das pessoas que realmente lidam no dia a dia com o fundo. Isso não vai mudar. Então, assim, de novo, pessoal, por isso que eu acho que fazer esse tipo de live é importante. Você pode votar do jeito que você quiser, mas a partir do momento que você entendeu tudo. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né, Rafael? Cada um vota da forma que quiser, mas entendendo. Não tem mudança de gestão, não tem mudança de administração. É uma mudança burocrática do nome do fundo que impacta o regulamento e por isso que tem que votar, né? É como se estivesse mudando a certidão de nascimento dele lá. Exatamente. E o administrador que está mudando, mas do ponto de vista de CNPJ, as equipes são as mesmas, mas dentro do grupo o nome ali, o label, né, a etiqueta é outra. Olha, o Renê já falou que já recebeu, teve um que falou que ainda não recebeu, então acho que também tem sistemas, né, aos poucos aí vai mandando e vai chegando tudo. Bom saber que já estão recebendo, boa notícia. Boa notícia, né? Vamos aproveitar aqui, temos mais 2 minutinhos, vamos só uma coisa. O pessoal está batendo na tecla do item número 3. Então vamos falar de novo dele. É custo. Qual é a representatividade de um custo médio de um formador de mercado?
Excelente pergunta, Baroni. Eu ia falar, mas como, assim, às vezes não é adequado, mas acho que aqui não tem problema nenhum, estamos aqui com os nossos investidores. Não precisa falar o nome da empresa. Não, eu acho que dá para falar, como a gente já conversou com alguns, eu acho que dá para falar a ordem de grandeza de valores, tá? Isso, por uma 11, não representa nenhum centavo por cota, tá? A gente está falando entre 10 e 20 mil reais por mês essa prestação de serviço, tá? Quando a gente fala de 1 centavo hoje de distribuição do MOL 11, a gente está falando aí alguma coisa por volta de 90 mil reais, algo nesse sentido. Então, quer dizer, é uma fração de 1 centavo. É extremamente irrelevante. Imagina, para um fundo que tem um NOI hoje, Baroni, na média, de 8 milhões aí mês, só arredondando aqui um número, que eu estou falando de 10 mil reais, é completamente irrisório, tá? 10 a 20 mil reais. Tá joia, muito bem. Eu vou fazer uma pergunta, se você não souber de cabeça na vírgula, na 8ª casa decimal, não tem problema aqui. Você tocou num ponto que lá para trás alguém tinha falado. Hoje a posição de caixa do fundo é na faixa de 28 milhões de reais, né? Isso. Você tem cotas de outros fundos imobiliários na faixa de 5 milhões e 300, e você comentou essa questão da PMT para 2024. Considerando, aqui nós estamos falando em grandes números, né? Você teria caixa suficiente para aproximadamente quantos meses em 2024? Dá para fazer essa conta rápida, assim? De novo, não? Não, assim, dá para pagar a PMT do ano inteiro, tá, Baroni? Assim, eu não estou exatamente na vírgula aqui, mas assim, a PMT deve ser por volta de 2 milhões e meio, alguma coisa nesse sentido, das quais uma parte... Aí eu acho que é um ponto interessante até de comentar, né? Uma parte dessa PMT é principal, a outra parte, de fato, é juros e amortização, né? Desculpa, é juros e inflação. Então, você divide isso para fins de resultado. O cotista, ele enxerga para fim de resultado o que for de juros e inflação, e ele enxerga para fins de uso de caixa só o que você paga de principal. Então, na verdade, se eu estou falando de 2 milhões e meio, aí não tem exatamente cabeça aqui, mas deve dar 1 milhão por mês aí de principal, aí de pagamento por volta disso. Então, eu estou falando 1,5 milhão, talvez, algo nesse sentido. Então, tem caixa para poder fazer frente aí o ano todo. Era só isso que eu queria que você respondesse. Não tem uma necessidade de caixa em 2024, né? Você pode fazer enfim, mas é só para deixar isso claro. Pessoal, no item 3 de novo, né? O item 3 de novo aqui, o pessoal quer saber o seguinte, é bom esclarecer o assunto. Contratação de formador de mercado tem tempo determinado? Que eu me lembro sim, né? Você pode contratar por X meses, né? Exato, é um acordo que você faz comercial, né? Quer dizer, quando você vai negociar, e isso eu estou falando porque a gente já teve essas conversas, tá? Para ir assuntando. E aí aquela coisa, se você fecha por 1 ano, você tem um desconto no preço. Se você vai fechando ali no mês a mês, o preço é um pouquinho maior. Então, um pouquinho também de estratégia comercial na negociação. Mas você consegue fazer prazos menores do que 1 ano, sim. Tá bom. Item 1 e item 4, desculpe, item 2 e item 4 não muda nada o custo do fundo. Nada. Item 2 e item 4 não mudam nada o custo do fundo. Lembrando que o item 3, em teoria, também não muda. Não, assim, em teoria não muda no sentido de que você está com a possibilidade de cotar. Você sequer cotou e sequer contratou, tá bom? Exatamente. Aqui, de novo, a gente não está dizendo que vai contratar. O que a gente está dizendo eu quero avaliar a contratação de um formador de mercado. A Genial presta o serviço de formador de mercado. Então, eu estou pedindo autorização aqui ao cotista para cotar a Genial como um potencial prestador de serviço, né, de formador de mercado, e caso ela apresente o melhor custo-benefício, eu poder contratar a Genial para fazer esse trabalho. Muito bem. Então tá, pessoal, eu acho que eu esclareci tudo que vocês estavam com dúvidas aqui do item 3, mas entendendo que o item 2 e o item 4 também tem muita relevância dentro do processo todo aqui, então avaliem bem, reflitam bem e votem com consciência. Aliás, o objetivo da live foi exatamente esse, que vocês entendessem, porque o pessoal poderia ficar um pouco apreensivo aí com essa questão de possibilidade de mudança de gestão, de administração, e de repente isso criar desnecessariamente aí uma expectativa equivocada em todos. Então está esclarecido, a live cumpriu a sua missão, agora é com vocês, o e-mail está chegando, muita gente está falando aí que já chegou, então é isso. Rafael, considerações finais, tudo certo? Agradecer mais uma vez aí o espaço, Baroni, acho que, de novo, né, acho que esse é um trabalho aqui muito interessante para a gente
estar próximo aí do cotista, poder falar diretamente, acho que eles ouvirem também um pouquinho do nosso lado, um pouco de perspectiva, como é que a gente está vendo aí o fundo, vendo o mercado, e aí, de novo, né, pedir aí que todos participem da Assembleia, votem, façam aí, usem o seu direito, né, quer dizer, todo cotista aí tem o direito de votar, de participar, quer dizer, o fundo é do cotista, o fundo não é do gestor, não é do administrador, o fundo é do cotista, eles que definem aí os próximos passos aí do fundo, então a gente pede que todos compareçam, é fácil, é clicar num link, digitar lá, botar apertar o botãozinho da sua decisão e a gente aqui vai ficar super satisfeito aí com o quórum elevado. O Rubens puxou minha orelha aqui, ó. Pena que o Baroni não questiona por que um fundo de 1 bi ainda precisa com liquidez, precisa de formador de mercado. Vamos dar em números, então. O fundo tem realmente 1,1 bi de patrimônio líquido, né, considerando já, tirando a alavancagem, e pelos meus dados aqui, 1,2 milhão de liquidez média, né, 112 mil cotistas. Eu vou dar o meu argumento, e aí você dá o seu, tá, Rafael? Fica à vontade. Falar que precisa, realmente não precisa, né? Falar também que se você for um investidor institucional ou precisar negociar uma quantidade mais relevante, também já não dá tanto. Vamos lembrar duas coisas. E agora eu estou dando minha opinião, estou fingindo que o Rafael nem está aqui, hein? Estou fingindo que o Rafael nem está aqui. Se vocês lembrarem, eles fizeram uma operação recente aí, que o próprio Rafael falou, que tem também a BR Malls como uma empresa que passou a deter cotas também. Então, estou indo com o raciocínio. A indústria de fundos imobiliários começa a atrair grandes investidores. E aí, um investidor grande, de um porte de uma BR Malls, ela gosta de ter essa segurança também. Então, estou pensando com a cabeça deles. Eu sequer falei isso com o Rafael, sequer sei se esse... Ele está concordando. Sequer sei se é ou não é o motivo, mas, independente disso, na minha opinião, formador de mercado na indústria de fundos imobiliários, a partir do momento que ela começa a abarcar aí fundos de pensão, outros investidores institucionais, investidores internacionais que podem também, private equities, etc., é relativamente importante ter essas condições. Rafael, essa é a minha opinião, Baroni falando aqui, eu simulei que você nem estivesse aqui. Se eu falei alguma abobrinha aqui, pode me corrigir, se você achar que a linha de raciocínio faz sentido também. Eu só estou falando para o Rubens, respondendo para o Rubens, que ele fez um questionamento direto comigo, tipo, o Baroni não quer, pena que o Baroni não quer perguntar. Eu não só não estou perguntando, como estou dando a minha opinião na frente do gestor para vocês entenderem que é uma relação aberta, assim, tranquila. Vai lá. Baroni, não, e do meu lado, nosso lado aqui também é super transparente. Acho que você matou o ponto, tá? Eu acho que tivemos uma transação recente, acho que é importante ter liquidez. A gente sabe, a BR Malls não me avisou, nem está me avisando, né? Quer dizer, agora não é mais BR Malls, né? Agora virou tudo Aliança, né? Com a fusão das companhias. Mas a gente sabe que o objetivo deles não é carregar também no longo prazo essa posição. E à medida que você tem mais liquidez, você tem menos solavancos no preço da cota também. Então, acho que é um benefício, de novo, você ter mais liquidez no fundo, né? Quando você tem um gap muito grande, você tem uma liquidez menor, às vezes algum investidor quer sair de uma potencial posição, você pode acabar machucando a cota do fundo. Acho que o que a gente quer evitar é exatamente isso, evitar solavancos para o cotista. E assim, a Aliança também não combinou comigo, tá, Baroni? Mas eu sei, obviamente, que é natural, né? Eles são um fundo, eles são uma companhia de shopping, não é o objetivo deles, né, ter posição em fundos imobiliários, é natural que isso aconteça. Eu estou pensando na cabeça da indústria de fundos imobiliários, né? 1,2 milhão é uma boa liquidez? É uma boa liquidez, principalmente para o cotista médio, cotista do dia a dia, né? Desses 111 Sem dúvida. Mil cotistas. Sem dúvida, não há necessidade. Só que a indústria de fundos imobiliários está entrando nos holofotes aí de outros grandes players que eles observam isso mais e eles precisam ter mais essa segurança. Então, estou pensando aqui com a minha cabeça, pensando assim, dentro da minha visão, dentro da minha experiência. Tá bom? Mas, Baroni, é perfeito, não tem segredo isso. É exatamente o que você falou, acho que é importante ter liquidez e, de novo, assim, é um custo que para o fundo é muito baixo. Ele não representa aí nem perto de 1 centavo por cota, né? Quer dizer, a gente está falando de um custo de 10 a 20 mil por mês, que é o custo desse trabalho, e o MOL 11, 1 centavo de distribuição por cota é por volta aí de R$90 mil. Então, assim, para o cotista, de fato, um fundo que tem 8 milhões de NOI por mês, na média, estamos falando de R$10 mil. Então, de fato, para o cotista, a gente não está sugerindo aqui nada para penalizar ou nada nesse sentido. A gente vê como uma vantagem, tá? Ter mais liquidez.
Eu não sei nem falar esse número, mas seria 1/10 de 1 centavo. Você entende bem? Seria isso. Seria mais ou menos isso, Baroni, tá? 1/10 de 1 centavo. Bom. 1 então, oitavo, né? 1/10, por aí. Exato. O Rafael, eu acho que passamos a mensagem agora com os cotistas e fique à disposição. Manda um abraço aí para o Célio e para todo mundo. Obrigado para a Denise e para todo mundo aí. Só, Barão, um último aviso aí também, quem for cotista do Plural Logística, a gente também está com essa assembleia, a gente convida aí que participe também. Lá a gente também quer mudar o nome para Genial Logística, então quem puder votar, quem for cotista do Plural Logística também, por favor, compareça. E também no JFL, que também é gestão nossa, a gente está lá com uma assembleia também em andamento, com tema de formação de mercado. Também no Plural Logística também tem esse tema de formação de mercado. Então os cotistas que puderem participar das assembleias, tanto do PELOG 11, do JFLL 11, também do MOL 11, a gente agradece muito aí a todos. Inclusive, alguém falou alguma coisa aqui sobre o JFLL, parece que já tinha recebido o JFLL. Me parece que alguém falou no chat aqui, alguma coisa nessa Perfeito, linha. ótimo. Então, por favor, também compareça, vote, para a gente poder ter as matérias aí deliberadas nos devidos quórums. É isso aí. Agora é com vocês, pessoal. De novo, não orientamos votos, mas orientamos a votar, que fica essa mensagem final para vocês. Na dúvida, faça contato aí com o Rafael, com o time lá de RI todo, e que vocês tiram as dúvidas necessárias para que vocês possam votar com consciência. Rafael, obrigado, um bom restinho não, né? Nós estamos no meio da semana aqui, uma boa semana a você, e até uma próxima. Obrigado, Baroni, um abraço a todos os cotistas, obrigado. Valeu!